Sirva na casa do Senhor com seus dízimos, com suas ofertas. Deixa eu vir para cá para o tema. O tema é tempo certo. Diga, tempo certo. É o nosso tema de hoje. Irmãos, falar de tempo não é fácil, porque nós precisamos entender algumas coisas que Deus tem para a nossa vida. E se a gente não entender aquilo que é tempo de Deus para nossas vidas, a gente não entende esse tempo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Irmãos, nós precisamos entender duas coisas aqui: as estações de Deus na nossa vida e os ciclos de Deus que inicia e que termina na nossa vida. Nós precisamos entender essas duas coisas: as estações de Deus e os ciclos que iniciam e que terminam na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ele está me levou a entender, né, essa perspectiva de tempo, o tempo certo de Deus para a nossa vida. Mas, irmãos, entenda o seguinte aqui: nós só vamos entender o tempo de Deus se nós amadurecermos. O tempo de Deus, ele está falando de maturidade. Está falando de maturidade para mim e maturidade para você. Quando nós entendemos que um ciclo termina e outro está começando, eu preciso entender que para esse ciclo terminar e para outro começar, eu preciso estar maduro. Você entendeu ou não? Tem coisas na nossa vida que ainda não aconteceu. E eu entendo que não vai acontecer se, na verdade, não houver maturidade em nós. Entendeu ou não? Então, como é que eu vou falar de um tempo que eu quero, um tempo que eu desejo, se na verdade ainda não há um ciclo de maturidade terminando na minha vida naquela área? Você está entendendo ou não? Não, alguém disse não. Então, assim, irmãos, é necessário acontecer isso na nossa vida. Você começa um ciclo na sua vida, mas esse ciclo precisa terminar. Quando esse ciclo terminar, você precisa chegar ao fim dele com maturidade. Se você não chegar no fim dele com maturidade, ele se reinicia na sua vida. Você está entendendo ou não? Ele reinicia na sua vida, porque não houve maturidade. No dia que você, disponibilizar a sua vida para a maturidade, Deus vai iniciar um novo ciclo na sua vida. Você está entendendo? Então veja só, respeitar um tempo não é fácil para a gente. Por que não é fácil? Porque, irmãos, a gente é ansioso. Mas quando a gente respeita o tempo de Deus na nossa vida, é o segredo para que esse ciclo termine e comece um novo em nós. Quando eu respeito isso, eu sei que aquele ciclo está terminando e eu estou começando outro na minha vida. Você está entendendo ou não? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, peraí. Preste atenção aqui para você. Talvez o ambiente que você viveu, ou o ambiente que você está vivendo, foi algo que começou na sua vida, mas tem que terminar. Amém? Mas para isso terminar, você tem que estar aberto ao que Deus quer fazer na sua vida. Porque esse tempo que você estava vivendo, ele precisa se iniciar com o novo de Deus na sua vida. O novo de Deus, ele não é iniciado na sua vida se você ainda permite aquela vida antiga. Se você ainda permite esse ciclo antigo na sua vida. Então esse ciclo antigo ele tem que acabar, ele tem que terminar para iniciar outro na sua vida. Porque na verdade, irmãos, o que muitos de nós hoje estamos vivendo é fruto de uma mentalidade do passado. Então eu vivo a mentalidade do passado no presente. Por isso que o ciclo não termina. Por isso que o ciclo não termina. Porque eu estou vivendo a mentalidade do passado aqui no presente. Esse ciclo tem que terminar. Uma nova estação de Deus tem que recomeçar. Tem que começar na sua vida. Você pode dizer amém? Tem que começar na sua vida. Abra-se para a maturidade de Deus na sua vida. Amém? O nosso tema é tempo certo. E no tempo certo, Deus vai reiniciar algo na sua vida maravilhoso. Você pode dizer amém?
Leia comigo aqui, João, Evangelho de João 13, versículo 7. Vamos lá. 13, versículo 7. Evangelho de João 13, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhe Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Baixe sua cabeça aí. Papai querido, no nome de Jesus, eu louvo ao Senhor Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, algo maravilhoso para a nossa vida, Senhor. O Senhor já fala através desse versículo, ó Deus, algo que vai falar, que vai tocar o nosso coração. Então, no nome de Jesus, vem sobre nós, sobre tua igreja. Traz a revelação, Deus. Traz o rema para a nossa vida, no nome poderoso de Jesus. E você diz? Amém. Irmão, nesse versículo aqui, Jesus estava falando de tempo. Amém? Jesus estava falando de tempo. Jesus, ele deu uma paradinha com seus discípulos. Vem cá, os 12 e tal. Pegou os 12, reuniu todos eles, pegou a roupa, tirou, né? Eu já falei para você que ele tirou a roupa e tal. E ficou só com a parte de baixo, tirou sua túnica e começou a lavar os pés do discípulo. E Pedro olhou para Jesus. Quando Jesus foi lavar os pés dele, Pedro fez: vai lavar meus pés? Ele fez logo uma pergunta: o senhor vai lavar meus pés? Jesus olhou para ele, já sabia do coração dele, já sabia a intenção dele. E Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não faz parte comigo. Mas Jesus disse antes assim: você não compreende agora o que ele estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você vai entender. Amém? Amém? Jesus estava falando de tempo. A gente não vai entender agora, mas amanhã a gente entende muitas coisas na nossa vida. A gente não entende agora. Jesus estava falando de tempo. Pedro não entendia o que Jesus estava fazendo. Ele estava falando exatamente de um tempo. De um tempo que Pedro não entendia, que Pedro não conhecia. Por isso que ele perguntou: vai lavar meus pés? Ele perguntou isso. Eu acho que Pedro disse assim: para quê? Por quê? Eu não estou entendendo. Eu acho que Pedro falou isso. Eu não estou entendendo. Para que lavar meu pé? Meu Senhor lavar meus pés? Porque só quem lavava pé naquela época era escravo. Era escravo que lavava o pé. Mas Jesus passou a uma condição mais baixa do que os discípulos para lavar os pés dele. Mas ele disse para Pedro: você não está entendendo agora, mas amanhã você vai entender. Amém? Irmãos, falar de Pedro, irmãos, é a melhor coisa do mundo e a coisa mais fácil que tem. Sabe por quê? Por conta das atitudes de Pedro. Pedro era um homem muito ansioso. Pedro, ele gostava de resolver as coisas do jeito dele. Do jeito dele. E eu fiquei imaginando aqui, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu fiquei imaginando aqui, no momento ali, a confusão que estava na mente de Pedro. O senhor vai lavar meu pé? Não, quero não. Os meus pés? Quero não. Oxe, meu Senhor vai lavar meus pés? Eu não quero não. Eu imaginava, porque Pedro era muito acelerado, em tudo que ele fazia, ele era acelerado. Irmão, você já viu aquelas pessoas que têm uma habilidade extraordinária? Ela acha que tudo tem que ser do jeito dela, é o perfeccionista. Eu acredito que Pedro não era perfeccionista, mas ele tinha muitas habilidades. E ele tinha algo na vida dele que ele queria algo do jeito dele. A gente vai ver aqui nas Escrituras Sagradas. Irmãos, o perfeccionista, eu não estou dizendo que Pedro aqui é perfeccionista, mas ele tinha algo que tinha que ser do jeito dele, era da forma dele. Se não fosse do jeito dele, Pedro ficava atacado. Mas o perfeccionista, irmão, é aquela pessoa que quer tudo certinho, quer tudo alinhado, quer tudo de um jeito. Você sabia que o perfeccionista, ele faz assim, ó, não, o jeito aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui para que não. O perfeccionista, ele faz assim. E se esse não tiver alinhado com esse, ele já bota. Se tiver assim, ele já fica. Não, tem que puxar para aqui. O perfeccionista, ele é tão assim que o guarda-roupa dele, aquele lugar que coloca as cuecas ou as peças íntimas, ele tem que dobrar direitinho, tal, botar aqui, tal, né? A camisa assim, tal, as calças assim, tal. As cores combinando, tudo bem certinho, tal. Você vê, o guarda-roupa dele é tudo organizado. O perfeccionista, ele é assim. Ele sabe da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita.
as cores de cada coisa, cada objeto como está. Ele é o perfeccionista. Então, o perfeccionista, geralmente, ele tem habilidades. Ele é um cara organizado. E muitas vezes ele quer do jeito dele. Eu não sei se Pedro era perfeccionista. Mas, irmãos, Pedro demonstra aqui, sabe o quê? Que tudo que Jesus ia fazer, Pedro tinha que dar um pitaco. Pedro tinha que dizer alguma coisa para não, tem que ser desse jeito, Jesus. Tem que ser desse jeito, Jesus. Pedro sempre dizia alguma coisa. Você lembra quando Pedro, quando Jesus foi pego, né? Ele se entregou, na verdade, Jesus não foi pego porque ele quis, ele se entregou. Naquela hora, Pedro pegou a espada e Pedro cortou a orelha do soldado. Você lembra disso, desse texto? Quem lembra desse texto? Lembra desse texto? Está lá em João, Evangelho de João 18:10. Diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. O nome dele era Malco. Irmãos, imagina só aqui. Tem que ser do jeito dele. Eu acredito que Pedro, ele estava tão assim, que ele disse: Jesus, ninguém vai pegar o Senhor não. Eu vou fazer de tudo, minha espada está aqui, eu vou cortar. E ele cortou ele podia ter cortado a cabeça, né? Mas ele foi exatamente na orelha. Cortou a orelha daquele homem. Mas por quê? Porque ele queria do jeito dele. Ele não sabia que tinha algo por trás de tudo aquilo que Jesus estava passando. Tinha algo por trás, que era a crucificação, que era a ressurreição. Mas ele disse: não vai. Só quem começou essa briga foi Pedro. Os outros fugiram, mas Pedro ficou lá. Mas por conta do temperamento dele. Você lembra quando Jesus Cristo, ele estava falando do ministério dele, que ele ia morrer e ressuscitar? Que na verdade Pedro, ele tomou uma decisão, que a gente começa a olhar para as palavras de Pedro, a gente começa a dizer: esse cara queria que Jesus fizesse do jeito dele. Veja aí, veja Mateus 16, 21 a 27. Eu vou esperar o pessoal colocar aqui para a gente acompanhar. Eu estou falando aqui de tempo, querido. Tempo certo. Para eu chegar até lá, eu quero que você entenda aqui comigo. Preste atenção aqui, por favor. Mateus 16, 21 a 27. Que diz assim, ó: desde aquele momento, Jesus Cristo começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas. Veja o que Jesus estava dizendo para os discípulos. Era necessário que ele fosse para Jerusalém e que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes do sacerdote, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus, ele não podia fugir da missão dele. Ele sabia a missão dele. Era algo que realmente a gente olha para aquilo ali, a gente vê que é um sofrimento terrível. Mas só ele podia fazer isso no nosso lugar, para que eu e você tivesse acesso a Deus e nós tivéssemos salvação. Versículo 22 diz assim: então Pedro, chamando a parte, diga, chamando a parte, ele pegou assim a Jesus: vem cá, por favor, meu amigo, vem cá, por favor, vem cá, vamos lá, preciso conversar com o senhor. Ele levou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Diz aqui o texto: repreender Jesus. Nunca, Senhor, isso te acontecerá. Ele disse isso. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você está entendendo aqui? O que foi que Jesus disse? Ele não disse com Pedro, ele disse que estava por trás de Pedro. Porque Pedro queria que Jesus fizesse o que ele queria, o que ele desejasse. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer não, a gente não vai deixar isso acontecer não. Versículo 23 diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro, versículo 23, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, a encontrará. Versículo 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai,
com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Jesus começou a explicar para Pedro que não era simplesmente o que ele queria, mas o que Deus queria na vida de Pedro. Você está entendendo? Era, aliás, o que Deus queria na vida dele, de Jesus. Não era simplesmente o que Pedro queria, o que Pedro desejava. Aquele homem, ele queria sim, parece que ele queria manipular a vida de Jesus. Jesus não é assim não, Jesus é desse jeito. Ei, o tempo não é teu, Pedro, o tempo é dele. Você está entendendo? E muitas vezes nós estamos assim, querendo manipular Deus, querendo manipular as coisas de Deus, dizendo como Deus tem que fazer, dizendo como tem que acontecer. E na verdade o tempo é dele, amém? Pedro estava aqui, irmãos, emprestando a sua boca para o sem futuro. Você sabia? Ele estava emprestando a sua boca ao sem futuro. Irmãos, entenda, quem gosta de resolver as coisas do seu jeito, achando que os outros não sabem fazer nada, pode em algum momento emprestar a boca ao sem futuro. Porque na verdade, irmão, quando você acha que uma pessoa, que você sabe mais do que o outro, e que você é melhor do que o outro, chega um momento que você pode emprestar sua boca ao sem futuro. Sabe para quê? Para você dizer coisas que Deus não mandou falar. Deus não mandou falar isso, não. Deus não mandou Pedro falar aquilo, não. Quando Jesus chegou para Pedro, para os discípulos, perguntou: quem o povo está dizendo que eu sou? Um disseram que era Elias, outro disseram que era um profeta, outro disseram que era isso, que era isso, que era isso. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse para ele assim: olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso aí, mas foi Deus. Irmãos, o que vem de Deus, irmãos, é Deus que está revelando para nós. Mas a gente não pode abrir nossa boca e emprestar para o diabo e falar coisa que Deus não quer que a gente fale. Você está entendendo? Tem coisa que a gente está emprestando, irmão, nossa boca a Ele, para que pessoas possam falar coisas que a gente não vai viver, não é para a gente viver. Porque tem gente que está falando coisa para a gente, irmãos, para que a gente viva hoje. Eu quero dizer para você, não é pessoas que vai dizer para você o que você tem que viver hoje, é Deus que vai dizer para você o que você vai viver hoje. Você está entendendo ou não? Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Eu não posso viver aqui, irmãos, fazendo a vontade do diabo, dizendo às pessoas, ou dizendo a Deus, o que tem que ser. Não, eu tenho que dizer para Deus: Senhor, faça a tua vontade na minha vida no tempo certo, Senhor. Amém? Então a gente começa, irmãos, a pensar o seguinte, que na verdade o tempo é dele, amém? Irmãos, existem duas palavras na língua grega: o kairos e o cronos. Já ouviu falar disso? O cronos e o kairos. Irmãos, o cronos é o tempo contado. Aquele tempo que você olha para o relógio, eu sei que hora é essa, tal. Esse é o cronos. É o tempo que você está contando, é o tempo que eu estou contando. No grego, cronos quer dizer isso. É o tempo que nós estamos contando. É o tempo que nós contamos determinando cada coisa. A hora de se levantar, a hora de estudar, a hora de trabalhar. Cronos é o tempo que nós programamos o nosso dia a dia. Mas, irmãos, o kairos determina a propriedade do verdadeiro momento espiritual. Você entendeu aqui? Eu vou repetir. O cronos determina a propriedade do verdadeiro momento espiritual na nossa vida. É o tempo de Deus, irmãos, o kairos. Você está entendendo? É o tempo de Deus. É o tempo onde Deus reina e determina. Irmãos, quando o nosso cronos quer invadir o kairos, a gente se perde no meio do tempo. Você está entendendo ou não? Quando o cronos quer invadir o kairos, a gente se perde no meio do tempo. Teve gente que disse que não está entendendo, não. Quando o seu tempo quer invadir o tempo de Deus, para fazer as coisas do seu jeito, você se perde. Porque Deus nunca vai se submeter ao seu tempo, porque Ele tem o tempo dele. Você está entendendo? Então, quando o cronos quer invadir o kairos, não dá certo. Mas quando o kairos invade o crono, tudo dá certo.
Quando Deus invade a nossa vida, o nosso tempo, tudo chega no tempo dele. Quando você deixa Deus trabalhar e você trabalha, sabe o que acontece? Você sente prazer em fazer as coisas para Deus. Você sente prazer em fazer as coisas. Você sente prazer em discipular. Você sente prazer em liderar a célula. Você sente prazer em chamar pessoas. Olha, é bom demais, eu estou lá. E a coisa é gostosa demais. Então, vamos, estamos juntos aí e tal. E você sente prazer. Deus começa a invadir o Kairos. Sabe? O Cronos, sabe com o quê? Com o Kairos. Deus começa a invadir, olha, a sua vida com o tempo dele. Porque a gente quer do jeito da gente. Deus disse: você não me invade, você não me manipula, você não entra na minha mente. Deus não permite isso. Sabe por quê? Porque ele tem um tempo dele. A gente olha para o relógio e sabe a hora que a gente vai acordar. Deus olha para o relógio e diz assim: eu já estou acordando há muito tempo do que você, meu filho. Eu já acordei há muito tempo do que você. Na verdade, ele não dorme. Amém? Irmãos, olha, a pior coisa é uma palavra ou uma ação fora do tempo. Sabe por quê? Porque você pode lançar essa palavra ou fazer aquela coisa de forma inconveniente. Sabe o que é isso? É uma palavra sem proveito ou inadequada. Uma palavra ou uma ação fora do tempo. Você pode estar fazendo algo inconveniente. Você pode estar fazendo algo inadequado, fora do tempo e sem proveito, porque não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você não ignora o tempo de Deus, quando você abre a sua boca, tudo frutifica. Entende ou não? Tudo dá certo. Você começa a entrar pelos degraus que Deus vai mostrando à sua frente. Tu está entendendo, irmãos? Irmãos, quando você fala ou declara algo baseado no Kairos, tudo que você faz e declara revoluciona o mundo espiritual. Tudo que você faz e declara, você revoluciona o mundo espiritual. Sabe por quê? Porque você não faz baseado na sua vontade, mas baseado naquilo que Deus quer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você começar a fazer um jejum, você começar a orar, você começar a buscar a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, eu creio que Deus, a primeira coisa que vai fazer: estou aqui, eu vou te ajudar. Porque você faz baseado na vontade dele, no que ele quer, não no que você quer. Então Deus começa a olhar para você e dizer assim: não, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou ajudar esse filho. Mas quando você, Senhor, eu quero, e na verdade está fora do tempo, neném. Não, mas eu quero, Senhor. E o cara está vendo, a pessoa está vendo que está fora do tempo. Não está no tempo. Mas eu quero. Eu não quero. Não é na minha vontade. Mas quando você faz algo baseado no tempo de Deus, no Kairos, sabe o que acontece? Começa a surgir algo diferente. Começa os degraus a se estender na sua frente. Você está entendendo? Faça isso no nome de Jesus. Eu vejo que um cara aqui na Bíblia, um cara que conseguiu entender esse momento de Deus para a vida dele, foi Daniel. Abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 9, versículo 2 e 3. Veja aí. Daniel capítulo 9, versículo 2 e versículo 3. Diz assim, olha, aqui a palavra de Deus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, no caso reinado do rei, né, que estava ali o rei persa. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias. Diga ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Diga 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Irmãos, sabe o que estava acontecendo aqui nesse tempo de Daniel? Todo mundo estava acomodado. Todo mundo estava achando que é assim: não, eu nasci assim, vou morrer assim, então a gente vai ser escravo mesmo. Daniel estava ali com uma missão, com um propósito. Ele não ia morrer escravo, não. Ele não ia morrer escravo naquela terra, não. O povo não ia viver escravo naquela terra o tempo todo, não. Então, todos já estavam acomodados com a escravidão. Mas Daniel entendeu o tempo de Deus. Entendeu ou não?
Daniel ele entendeu o tempo de Deus, que o profeta Jeremias, ele tinha falado há 70 anos atrás, que o tempo ia ser determinado, Deus estava estabelecendo um tempo. O problema é que nós, irmãos, a gente não entende o tempo de Deus. A gente não entende o tempo de Deus. E às vezes Deus quer dizer assim, não, é 3 meses. Mas Deus diz para outras pessoas, é 3 anos. E se você esperar, vai acontecer no nome de Jesus. Quando nós viemos para aqui, para essa igreja, eu e minha esposa, o pastor Nonato olhou para mim e disse assim, meu filho, Deus está me falando 3 meses para você. Amém. Eu sabia o que era. E aí com 3 meses, nós viemos para cá, na reunião de pastores, junto com o pastor anterior da igreja, 3 meses, certo? Junto com a equipe de pastores que estavam aqui, tudinho. E acho que foi passado, né, o ministério para nós, para a nossa família. Em 3 meses. Deus, Ele trabalha com o tempo dele, amém? Deus trabalha no tempo dele. O problema é que a gente quer apressar as coisas. A gente quer apressar as coisas. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a me envolver com a igreja, comecei a desenvolver tal. Eu comecei a ver, eu sonhava com um encontro de jovens. Eu disse, um dia a gente vai fazer um encontro só com jovens. E o que foi que a gente fez? Um encontro de jovens. Porque eu sonhei, porque Deus sonhou isso. Porque eu sonhei o que Deus queria, o que Deus desejava. E eu sei, vai chegar um tempo aqui, que nossas cadeiras só vai ter lugar para líderes. Amém? Na nossa reunião de líderes, todas as cadeiras vai ser só para os líderes. Porque não vai ter mais lugar. Eu creio nisso. E eu ainda sonho com um encontro, o dobro de jovens que foi, no nome de Jesus. E vai acontecer porque a gente fez um pacto aqui. A gente fez um pacto. Foi ou não foi? Sim ou não? A gente fez um pacto aqui. Vai acontecer no nome de Jesus. E Deus, quando a gente ora baseado no tempo de Deus, queridos, acontece, porque Deus é um Deus de misericórdia. Depois eu quero falar com a senhora, viu? Cris, sozinho. Deus revelou um negócio muito sério. Lá atrás. Preciso falar com a pastora, falar com a senhora. E Deus revelou, muito sério. Caiu a ficha, eu disse, meu Deus, tem que falar com essa mulher. Deus fala, irmãos. A pastora, Cris, ela chegou aqui e disse uma palavra tal, e preciso dizer para você. Foi de Deus aquele negócio ali. Ela não lembra, não. Não, pastor, não, tem que dizer para ela. O pastor Nato chegou aqui e disse assim, olhou para a Cris e olhou para a pastora e falou assim, eu vejo uma grande amizade. Ela nem conhecia, né, a senhora direito. E hoje, né, uma grande amizade. Quando você se disponibiliza a Deus, Deus começa a guiar você por coisas extraordinárias. E a gente, meu irmão, só pode fazer isso, deixar Deus trabalhar na nossa vida, amém? Daniel entendeu o tempo de Deus, irmãos. Quando entendemos o tempo certo, é mais fácil entrar no mundo espiritual e tomar posse do que Deus já nos deu, das coisas que é nossa. É mais fácil fazer isso. Irmãos, eu quero dizer para você, Deus abre a porta quando você entende o tempo dele, amém? Toda porta será aberta quando você entender o tempo dele. Se você entrar nessa porta fora do tempo, você pode perder. Não entre na porta antes do tempo, porque você pode perder. Muitas pessoas querem entrar pela porta, sabe como, irmãos? Empurrando. Vai ter que ser meu, empurra. Tem gente que empurra, tem gente que bate, tem gente que não quer saber, entra de todo jeito. Mas eu quero dizer para você, se você entrar de todo jeito, você perde. Deixe Deus abrir a porta. Quando Ele abre, ninguém vai fechar. Não, e também nem empurre. Não force.
Quando você começa a forçar demais as coisas, você vai perder lá na frente. Porque Deus, Ele faz assim. Mas quando Deus abre essa porta, eu quero dizer para você, meu filho, no tempo dele, tudo começa a desenvolver, tudo começa a dar certo. Você está entendendo? Não força não. Fica no teu lugar, fica esperando o tempo dele. No tempo de obediência, no tempo de Senhor, o Senhor está vendo, Senhor Deus, o que está acontecendo. Senhor, talvez você entenda assim, eu estou sendo humilhado. Mas você está esquecendo da palavra, que os humilhados serão exaltados. Você está entendendo? Talvez você diga assim, Senhor, eu já não aguento mais. Diga para Deus isso. E se disser assim, olha, é preciso você fazer um retorno, é preciso você voltar, é preciso voltar e devolver o que não é seu, devolva. É preciso não tocar no que não é seu, não toque. É preciso não pegar naquilo que não é seu, não pegue. E às vezes até para receber é preciso saber de onde veio. Porque tem coisas que não foi Deus que mandou, foi o diabo para prender. Você está entendendo? E tem gente que fica preso porque foi o diabo que mandou. Na verdade, você vai ficar preso. E até você entender que foi ele, você termina sofrendo consequências. Sofrendo consequências. Então, no nome de Jesus, toque no que Deus lhe deu. Não toque no que Ele não lhe deu. Porque você pode perder até o que Ele lhe deu. Deus te deu isso aqui. Mas eu quero isso aqui. Ah, Deus não me deu isso aqui. Você pode perder até isso aqui que Deus te deu. Você entende ou não? Então, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queira o que Deus lhe deu. Amém? Veja aqui o que aconteceu com Daniel quando ele esperou em Deus. Daniel capítulo 10, versículo 12, versículo 13. Ele diz assim, olha. Daniel 10, 12 e 13. Diz assim. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as palavras foram ouvidas. Diga amém. E eu vim em resposta a ela. Daniel era um jovem. Era um moço, era um rapaz novo. Mas ele era um homem de oração. Ele é um homem que falava com Deus em todo momento. Era um homem que era ridicularizado porque orava. Era um homem que era ridicularizado porque orava. Quer ver a maior prova, querido? De uma pessoa que tem fidelidade na sua boca e no que faz, é quando ele busca a Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, mas eu queria hoje. Não, espere em Deus. Veio outro versículo que é que diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Isso aqui Daniel está falando, sabe de quê, querido? De um principado que rondava o mundo espiritual da Pérsia. E ele impede que a oração venha, que a oração seja respondida, que aquilo venha a ser respondido. Eu quero dizer para você, meu filho, no nome de Jesus, Deus tem milhares e milhares e milhares de legiões de anjos. Se você pedir, Ele vem. Se você pedir, Ele vem. Porque a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso respeito, ao nosso favor. Eles estão para nos ajudar. E Ele vem. Se você disser assim, Senhor, manda na categoria de Miguel, porque eu quero vencer essa guerra. Ele vem. Ele vem. E Ele vem para nos ajudar, amém? Tem anjos aqui nesse lugar, irmãos. Porque quando eu fico assim, é porque tem anjos. Tem algo diferente nesse lugar. Então Ele vem, Ele manda anjos para nos ajudar. E Ele vem para guerrear, Ele vem para cortar, Ele vem para soltar. Ele vem para trazer resposta. Porque eles estão ao nosso favor. No dia que você achar que está só em um lugar, creia que tem anjo de Deus do seu lado,
para lhe ajudar. Porque a Bíblia diz que eles vêm. Tem provas disso. Aqui na igreja tem provas disso, de pessoas que viram seres sobrenaturais aqui nesse lugar. E creia que ele vem. Então peça, Senhor, eu preciso de um anjo, Senhor. Está num lugar só? Você não está só não, meu filho. Peça anjo, Senhor, eu quero um anjo do meu lado. Eu quero um anjo, se é para você guerrear. Peça um anjo na categoria de Miguel. E diga, Senhor, eu não vou para essa batalha só não, eu vou contigo. Senhor, manda um anjo, se tem algum sem futuro aqui, querendo impedir o que eu quero fazer, aquilo que é tua vontade na minha vida. Senhor, manda um anjo. Eu quero sentir, e você vai sentir no nome de Jesus. E ele vai proteger você. Ele vai proteger você no nome de Jesus. Creia nisso, porque a Bíblia diz isso. Porque Daniel disse assim, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, decisão de humilhar-se e buscar entendimento e buscar a Deus. Suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas um príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. 21 dias. Há uma guerra, meu irmão, no céu. Há uma guerra pela tua vida. Há uma guerra pela minha vida. Mas tem anjos de Deus ao nosso favor. Amém? Tem uma guerra para o diabo ceifar a nossa vida. Mas nós temos que acreditar que os anjos do Senhor estão ao nosso favor. Ele diz assim, então eu, Miguel, um dos príncipes supremos, veio a minha... Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio a minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu e você aqui, não pense não, que muitas coisas que estão acontecendo na vida de algumas pessoas aqui, é porque você não soube lutar, é porque você não soube orar, é porque você não soube falar com Deus, é porque você não soube dizer as palavras certas. Diga as palavras certas. Faça um acordo com Deus, faça um voto com Deus. Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Se for casado, como disse o pastor Nonato aqui, eu vou cortar o cabelo para raspar o cabelo. Se for casada, fale com seu marido. Se tem coisas que você... Alguém falou o quê? Voto. Voto. Voto você não faz de qualquer jeito, não. Tem voto. Eu não vou tomar Coca-Cola por 10 anos. Você não toma, é um voto. Senhor, eu vou cortar meu cabelo como voto. Eu conheci um homem, o cabelo dele todo de grisalho, parecia Noé. Eu estou num voto, não foi não, Jorge? Jorge, quem mais estava lá? James estava lá também. Vamos lá, o pastor lá, barba desse tamanho, parecia Noé. Um voto que ele fez, não, vai beijar a esposa, que ninguém assim, na cara, foi medonho. A mulher, tudo bem, mas o homem... Aí pensar, será que eu estou namorando com Noé? A pessoa vai olhar logo assim. Mas se você faz um voto, faça um voto consciente, faça um voto com Deus. Deus gosta de quem faz voto. Para esse encontro com Deus, eu disse, Senhor, nesse tempo todinho, até terminar o encontro, eu vou usar percata. No púlpito, onde eu chegar, eu vou usar percata. Eu usei percata. Eu fiz um voto até terminar o encontro. Faça um voto com Deus. Eu queria, mas eu quero. Tu não sacrifica nada, menino. Faz um voto com Deus. Eu vou tirar isso, até isso acontecer. E faça pela vontade de Deus. Faça aquilo que Deus está colocando no seu coração. Senhor, eu não vou fazer isso, até ver isso acontecer, até minha mãe se converter, até meu pai, aquele cachaceiro. Não posso não. Aquele homem, aquele meu pai, ele se converter no nome de Jesus. Faça um voto. Lembra que eu disse a você uma vez aqui, que a pastora Maria de Fátima, ela tem o culto do milagre, na quarta-feira, quarta do milagre. E tinha uma menina lá, preste atenção aqui, tinha uma menina lá, que ela era envolvida com drogas. E a pastora Maria de Fátima, Deus mandou dizer para ela, vá para casa, eu já disse isso aqui, vá para casa, pegue a única saia que você tem, bote e passe um mês em casa. No segundo mês eu vou tirar você de casa.
Ela chegou, botou a saia, chegou em casa, botou a saia, passou 3 dias. No 4º dia ela foi embora, mataram ela. Qual foi a ordem dela? Passar 1 mês. No 2º mês, ela ia lá, tirar ela de casa. Mas ela não acreditou. Envolvida com droga, devendo, um montão de coisa, mataram ela. Então, o que acontece, querida, é que o tempo de Deus não é o seu tempo e nem é o meu tempo. O tempo de Deus é um tempo que a gente não conhece, a gente não entende, porque nós estamos baseados no Cronos. E o Cronos é o que conta, é o que a gente levanta, é o que a gente deita, é o que a gente programa a nossa vida. Mas se você estiver no tempo de Deus, eu quero dizer para você, meu filho, você vai chegar lá no nome de Jesus. Amém? Eu conheci uma jovem, ela veio para cá, para IFO, a pastora Lisa. Ela casou, pastor Lucas, não eram pastores. Na casa dela ela tinha tudo do bom e do melhor. O cabelo dela por aqui, cabelo lindo, o pai pagava o salão dela direto. Ela casou, o pai ficou ainda dando as coisas para ela. E o marido dela disse assim: amor, não tinha casa, morava de aluguel, chegou a morar na casa da chácara da Vitória lá em Imperatriz, passando tempo lá, passando perrengue. Mas ela decidiu obedecer o tempo de Deus na vida dela. Eu cheguei em 2019 para ir lá. E eu dormi na casa dela. Ela disse: não, vocês têm eu aqui. 2020 foi amor. Vocês têm eu aqui, eu e Lucas. A gente dormiu na casa dela, uma casa alugada, uma casa muito boa. Mas eles dois sentaram e conversaram: amor, tu tem que começar a depender de Deus. E a gente vai prosperar juntos. E ela, travada, ela disse: mas eu tenho do bem do melhor. E eu para a churrascaria direto, só comia do bom e do melhor. E ela disse: eu vou atender meu marido. E eles dois começaram. Passaram uma vida difícil. Fazia tempo que nem para churrascaria. Veio para a churrascaria aqui na IFOL daqui, porque a gente levou ela. Lá no Boi Brasa, sei lá, na Venda Norte. E aí, queridos, começou a obedecer a Deus. Fui na igreja que eles assumiram. A igreja, o templo velhinho e tal. E aí eles começaram a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. Ela foi pastoreada, consagrada pastora, ele pastor, antes dessa igreja. E aí Deus começou a trabalhar na vida deles. Os irmãos que chegaram na igreja, muitos empresários chegaram na igreja. No tempo que deu um enchente lá em Imperatriz, o Lucas, ele foi para a prefeitura e para vários lugares. Eles conseguiram caminhões de alimento para distribuir para as pessoas lá, porque muitas pessoas ficaram desabrigadas. Irmãos, com o passar do tempo, a igreja está lá, acho que capacidade para aproximadamente 1000 pessoas. Chegou muitos empresários na igreja. E sabe qual foi o presente que eles ganharam? Uma casa linda. Ganharam uma casa linda. Ele mostrou até as fotos, mostrou o vídeo da casa. Eu disse: graças a Deus. Mas dependência de Deus, esperando em Deus. Pastor Nonato, antes dele ganhar a casa, ele estava me contando lá que Pastor Nonato, no começo do ano, acho que em fevereiro, estava tomando café, estava eu e Samuel lá, em Imperatriz. Aí ele disse que estava naquele mesmo lugar que a gente estava sentado tomando café. O Pastor Nonato estava lá sentado com ele e Lucas. E ele disse: meu filho, Deus está me dizendo que no final do ano eu vou tomar café na sua casa aqui. Aí ele olhou e disse: amém, pastor, recebo isso. O ano todinho a casa dele foi construída no lado da casa do pai dele. Uma casinha pequena, mas era a casa dele, tinha saído do aluguel. Lógico que ele decidiu sair de lá porque eles estavam agora em uma igreja, um lugar mais distante da casa dele. Mas eles ganharam uma casa nova, linda, da quantidade de empresário que chegou lá. O tempo é dele, amém? Não apresse o que Deus quer fazer na sua vida. E também não atrase pelas suas atitudes. O tempo é dele, porque o tempo dele é certo. Você está entendendo? Não seja igual a Pedro, que
queria dizer para Jesus o que ele tinha que fazer. Não queria ser igual a Pedro, que queria dominar as pessoas. Não queria ser igual a Pedro, que quer retardar o trabalho de Deus na vida de uma pessoa, por conta do jeito dele. Mas dependa dele. Amém? Em no nome de Jesus, eu declaro visão aberta para você, para entender o tempo de Deus.